Olá, meus irmãos, estamos junto com vocês, ocupando mais um espacinho aí no YouTube e trazer para vocês uma palavra de Deus. Deus colocou no nosso coração nesse dia, que é sobre negar a si mesmo. É uma palavra que Deus tem falado no nosso coração. Com certeza, Deus está falando no coração de muitas pessoas também, através dessa palavra, né, amor? E aí nós vamos repartir com você. Compartilhar com vocês essa palavra, graça e paz de Cristo a todos. Vamos ler em Mateus, capítulo 16, versículo 24, para quem quiser acompanhar a leitura na palavra. Aqui. Vamos compartilhar com vocês essa palavra. Enquanto isso, vocês podem dar o like aí no vídeo, se inscrever no canal para quem não for inscrito e agradecer aí os inscritos também, que já têm nos acompanhado. E vamos falar pro pessoal aí o nome do nosso canal, né, amor? É De Tudo e Um Pouco da Família Ângelo. Como é que é? De Tudo e Um Pouco da Família Ângelo. De Tudo e Um Pouco da Família Ângelo. Nossa, vamos tentar aí colocar um pouco de tudo aí, né? Vamos pelo menos tentar, né? Fazer um pouco de tudo, né? Da nossa família, né? Se a gente for analisar, existe muita coisa aí, né? Falando bem a verdade, né? Escreva nos comentários aí se vocês tiverem curiosidade de saber um pouquinho aí como é que começou a nossa história. E a gente volta uma hora com um vídeo bem longo aí, conta como é que começou a nossa história. Se vocês já perceberam aí, eu sou deficiente visual total, desde a infância. Algumas pessoas aí acabam chegando no meu esposo e achando que ele se casou comigo e eu fiquei cega depois. Mas não, tá, gente? Ele me conheceu, eu já era cega. Então algumas pessoas ficam assim, nossa, então foi realmente escolha dele casar com uma cega. Foi escolha dele, sim. E se vocês têm curiosidade de saber como é que foi que começou a nossa história, como foi que começou a história do nosso casamento, a história da família Ângelo, a gente volta e conta num vídeo como é que foi que começou a história do nosso casamento. Eu tenho certeza que vocês vão gostar de ouvir, mas vocês têm que escrever aí se vocês querem saber ou não, senão a gente não vai contar. Então okay. Vamos para a palavra, Mateus. Deu vontade agora de contar. não, mas a gente vai esperar aí o pessoal querer saber, senão a gente não vai contar, não. Mateus 16, 24. Vamos compartilhar bom, eu vou ler, uma então. palavra. Não vou contar agora, mas eu vou contar. Vamos compartilhar uma palavra de Deus com os corações de vocês aí, tá bom? Tá bom, vamos ler, meus irmãos. Tá aqui, ó. Vou ler para vocês. Jesus disse assim, ó: se alguém deseja seguir-me, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e me acompanhe. Porquanto quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a vida por causa minha, encontrará a verdadeira vida. Que palavra maravilhosa! A verdadeira vida. Tem muita gente pensando que a vida em que está vivendo é a melhor vida. Talvez uma vida abastada, uma vida boa financeiramente, né? Podendo comer, podendo beber, podendo viver uma vida socialmente bem à vontade. Mas isso não é vida. A verdadeira vida está nas mãos de Jesus. Essa é a verdadeira vida. Ele disse: eu sou a vida. Só Ele é a vida. Não existe vida sem Jesus. Sem Jesus tudo é morte. Tudo é morte, mas Ele é a vida. Né, amor? Verdade. Isso está em João 14, 6. Ele é o caminho, Ele é a verdade e é a vida. E ninguém vai chegar até o Pai, ninguém vai chegar até a Deus, se não for por intermédio de Jesus Cristo, sendo Ele o caminho, o único caminho. Nós estávamos hoje comentando sobre algumas coisas que alguns irmãos têm falado muito sobre o amor de Deus, sobre o amor de Jesus.
As pessoas pregam bastante sobre o amor de Deus e é coisa maravilhosa. Falar do amor de Jesus é a coisa mais linda que, que se possa ouvir, que se pode ouvir. É falar do amor de Deus. Quando eu tinha meus 12 anos de idade, que eu não conhecia Jesus, já fazem 24 anos já nessa caminhada. Já passamos um bocado. Mas estamos aí, meus irmãos, glorificando a Deus por tudo. E o amor de Deus, como eu estava dizendo, encontrou os nossos corações, encontrou meu coração nessa época. E algo que mexeu muito comigo era algo que eu tinha. Quando criança eu pensava, meu Deus, eu vou cumprir o tempo de vida aqui nessa terra, vou morrer e acabou. Acabou tudo. Que vida sem graça. Vou só aproveitar o que tiver que aproveitar aqui e depois acabou. E eu pensava que não existia alma, não existia espírito, que nós simplesmente nascemos para morrer. Assim como qualquer animal, como qualquer ser vivente aqui nessa terra. Era assim que eu pensava. E eu pensava comigo, poxa, por que não continuar vivendo? Por que isso? Por que não continuar tendo uma vida mais prolongada, de mais tempo, pelo menos? Só esse tempo, só isso. Mas quando eu ouvi falar de Jesus pela primeira vez, e um jovem, ele disse para mim, se você conhecer o Jesus que eu tenho, esse Jesus vai te dar vida eterna. Eu disse, como assim vida eterna? É, vida eterna no céu com Jesus. Como assim vida eterna no céu com Jesus? Existe céu? E ele disse, existe. Aonde que está esse céu? E ele começou a me mostrar pela palavra. Eu disse, meu Deus, esse Jesus realmente é maravilhoso. Tá, mas e existe céu? As pessoas falam de inferno, existe o inferno? E ele disse, existe. E o inferno está preparado para o diabo, seus anjos e aqueles que o seguirem. Eu disse, meu Deus, mas e o que eu preciso fazer para morar no céu com Jesus? Aí sim, ele citou esta palavra. Aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e me siga. Parece ser Irmãos, tão difícil hoje, meus irmãos. Nós, na condição que estamos hoje, nesse atual mundo que estamos hoje, nós, seres humanos, negar a nós mesmos. Eu acho que dessa palavra o tópico mais difícil é negar a nós mesmos, porque mexe com o nosso ego, mexe com o nosso egocentrismo, e negar a nós mesmos se tornou muito difícil. Tomar a nossa cruz e seguir a Jesus não parece ser tão difícil assim, mas quando se trata de negar a nós mesmos, isso sim é mais difícil, porque se trata de perder a vida. E quando se trata de perder a vida, não é perder a vida em modo literal. Isso também é um modo figurativo, porque perder a vida por amor a Jesus é perder a vida de prazeres, é perder a vida que a olhos humanos parece ser boa, parece ser satisfatória. inclusive Como tem o meu uma esposo estava palavra, falando inclusive agora. tem uma palavra que também está escrito em Provérbios, que diz assim que há caminhos que para o homem parecem ser bons aos olhos do homem, não é assim? Mas o fim deles Destruição e conduz à morte. morte. Conduz à morte. Então isso é muito sério, meus irmãos. Isso é muito sério. Mas aquele que consegue ser capaz de perder essa vida que parece ser boa, essa vida que a olhos humanos é boa e prazerosa, por amor a Jesus, vai conseguir encontrar a perfeita vida, a vida eterna, a vida em abundância, nele, em Jesus. E é disso que a gente está falando.
É verdade. E tem algo que mais mexe com a nossa vida hoje, é a maneira que esse mundo está caminhando. Infelizmente eu tenho que falar isso, mas está caminhando de passos largos para o inferno. Existem pessoas que acham, que pensam que estão vivendo uma vida em Deus, quando na verdade não está em Deus. Não está em Deus. Essa semana, no início dessa semana, Deus falou comigo através de sonho. E não foi só comigo que Deus falou, porque eu me deparei com o status de alguém, com os status de alguém, e também conversei com alguém e percebi que Deus falou com mais pessoas a esse respeito. Sobre uma palavra que está registrada em Mateus 10, 32 e 33. Se puder, abre aí, amor, e lê. Mateus? Mateus 10, Tem aqui. 32, 33, para quem não pode, ou de repente não tem a Bíblia aí, não pode acompanhar. É sobre as pessoas que têm vergonha ou não querem confessar Jesus perante os homens. E naquele dia, Jesus também rejeitará essas pessoas. Mas aquelas pessoas que hoje confessam Jesus e não negam Jesus de jeito nenhum, naquele dia Jesus, acolherá essas pessoas. E esse dia que a palavra nos fala desse dia, esse dia será terrível e triste para algumas pessoas, mas será dia de grande alegria para muitas pessoas também, que são os salvos. Mateus 10, Mateus 10, 32 e 33. 32 e 33. Eu vou ler aqui. Está escrito assim: Assim sendo, todo aquele que me declarar diante das pessoas, também eu o declararei diante do meu Pai, que está no céu. Entretanto, qualquer que me negar diante das pessoas, também eu o negarei diante do meu Pai que está no céu. É exatamente isso que eu acabei de falar para vocês. Tem gente que acha, que pensa, como meu esposo falou, que está vivendo uma vida em Cristo, mas não está. Confessam Jesus somente com os lábios, mas negam Jesus com suas atitudes, negam Jesus com seus atos, porque não vivem uma vida em Verdade. Cristo de fato. Confessam Jesus, eu tenho fé, eu acredito em Jesus, mas as suas atitudes negam Jesus. Vocês estão entendendo? É verdade. Esses dias eu tava me lembrando de um certo momento que nós estávamos reunidos em um almoço, e aí um jovem disse, com uma lata de cerveja na mão, ele disse: eu sou filho de Deus e eu vou morar no céu. Sabe, as pessoas pensam que a condição que elas estão vivendo, Deus está se agradando. Elas pensam que Deus está gostando da maneira que elas estão procedendo. Sabe? Essas pessoas, elas bebem até encher a cara, até não poder mais. Elas não compreenderam Com um que toco de cigarro na boca, destruindo o corpo que é templo do Espírito. Sabe? E acham que Jesus está gostando, que Deus está gostando. Sabe? não conseguiram compreender que negar a Procurando, si mesmo e perder a vida exatamente, é estar no centro da vontade de Cristo e não procurando, mais satisfazer a própria carne. é verdade.
É verdade. E aí é tão difícil para essas pessoas, quando se depararem com a parábola do jovem rico, eles vão ver como é difícil. Como é difícil. As pessoas estão amando as coisas desse mundo, amando as coisas dessa vida. Mas Jesus deixou com muita clareza que aquele que ama a sua vida, perderá a sua vida. Quantas pessoas estão amando as coisas desse mundo de tal forma que Deus, sinceramente, irmãos, eu acredito que Deus sente o cheiro, cheira tão mal diante das narinas de Deus. Sabe, meus irmãos? E o que resta para essa geração má, geração perversa, é juízo, meus irmãos, é juízo. As pessoas estão acomodadas hoje. Deus não está julgando ninguém. Tanto é que ele disse: a ninguém julgueis, para que não sejam julgados, não é assim? Ele também falou: não julgueis segundo a aparência, mas segundo a reta justiça. Existe alguém que pratica justiça? Existe alguém que pode julgar segundo a justiça de Deus? Se existe, pode julgar. Mas se você não vive a justiça de Deus, não julgue ninguém. Não aponte ninguém, para que você não caia. E o diabo não pegue você desprevenido, meu irmão. Tá bom, meus queridos? Para encerrar esse vídeo, eu quero dizer para você que a porta da graça ainda está aberta. Ainda não fechou. E você ainda tem a oportunidade hoje de entregar a vida para Jesus, para Cristo. É o único que vai salvar a tua vida. E um dia, certamente, Ele virá para você, ou de uma forma ou de outra, ou como juiz, ou como salvador. É verdade, meus irmãos. Então é isso. Conforme o tempo vai passando, os dias vão passando, nós vamos colocando vídeos para vocês aí. Nós vamos estar fazendo vídeos contando um pouco da nossa história. E não se esqueça, Como foi. se quiserem saber como é que foi que começou a nossa história, da nossa família, deixe nos comentários. Fiquem todos na paz do Senhor, todos na paz de Cristo. Deus abençoe a todos. Um grande abraço. Eu nem queria me despedir agora, irmãos. Eu nem queria. Eu já ia contar um pedaço. Não. Vamos esperar. Tá bom, então. Tá bom. Irmãos, um grande abraço para vocês. Fiquem na paz do Senhor. Deus abençoe sua vida, seu trabalho, sua família. Faça resplandecer o seu rosto sobre você, meu irmão. Que a paz de Cristo esteja contigo, aonde quer que você esteja. E que o poder do nome de Jesus esteja sobre a tua vida. Seja um canal de bênção. Aonde você estiver, aonde você for, Deus será contigo. Tá bom, meus irmãos? Um grande abraço para vocês. Fiquem na paz do Senhor. Deus abençoe em nome de Jesus. Amém.